Oi, gente, tudo bem com vocês? Quem vai entrando, ó, vai dando um joinha pra gente saber que vocês estão ouvindo bem, estão vendo a gente direitinho, tá? Oi, Patrícia. Oi, Emily. Ó, a missionária Fátima já entrou também. Getúlio. Vamos esperar mais um minutinho pro pessoal ir entrando, tá? Ó, Cláudia tá aqui com a gente hoje. Daqui a pouco ela vai se apresentar, tá bom? Pra vocês conhecerem mais ela. Luiz Felipe também, acabou de entrar. Vamos esperar mais um pouquinho pro pessoal ir entrando e a gente inicia, tá bom? Vamos esperar mais um pouquinho aí, uns 5 minutinhos. Enquanto isso, se você ainda não fez sua pergunta, mas quer deixar alguma pergunta, pode mandar aqui pra gente, no chat ou no negocinho de pergunta que tem aí, ou então pelo WhatsApp, tá? Que tá comigo, pode ficar à vontade, a gente vai tentar responder as perguntas de todo mundo, beleza? Esperar mais um pouquinho o pessoal entrar e a gente vai dando sequência. Tô só separando as perguntas aqui, já deixar no jeitinho. Deixa eu ver se mais alguém entrou aqui. Marcelo. A dona Benedita entrando. Boa noite, seja bem-vinda. Ó, a gente aqui em live. Ó, o pessoal da Igreja do Nazareno também. Gente, boa noite, obrigada, seja bem-vindo. Josimar também. Ó, se você não deixou sua pergunta, mas quer deixar, aproveita, pode mandar pra gente tanto no WhatsApp como por aqui que a gente vai ler no chat. Vou dar só mais uns 2 minutinhos, já vou chamar a missionária pra gente já começar as apresentações e a nossa live aí, as perguntas, tá bom? A gente vai falar hoje um pouquinho sobre missões, né? É um tema que, pelo menos assim, as pessoas que eu converso, que a gente conversa, ela tem sempre muita dúvida, né? E curiosidade sobre esse trabalho dos missionários e sobre as missões. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Tá bom? Eu vou chamar já, a missionária a Fátima já pediu aqui para entrar. Já vou aceitar ela. Gente, e aí a gente já vai iniciando aí o processo. Eu acho que ela tá entrando. Isso. Opa! Oi, missionária, tudo bem? Boa noite. Boa noite. A paz. Senhor, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E a senhora? Bem, graças a Deus. Ai, que bom. Privilégio estar com vocês. Ah, imagina, o privilégio é nosso para você descobrir um pouquinho aí, né? Conhecer um pouquinho mais nessa bagagem imensa aí que a senhora tem como missionária, com missões. A gente já está com um monte de perguntas, a gente está super assim, curioso para já ter essas respostas. Eu mesmo, ó, já estou com umas perguntinhas aqui anotadinhas, porque minhas dúvidas já vou aproveitar para tirar também. Tá bom, tá bom. Acho que a gente pode começar, né? Podemos. Antes da gente iniciar, a gente vai fazer uma oração. Aí, depois da oração, a gente já inicia com as apresentações, tanto da Cláudia, que está aqui com a gente, quanto da senhora, tá bom? E aí, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, pode colocar aqui no chat, ou então mandar no balãozinho de pergunta, ou no nosso WhatsApp, que a gente vai tentando responder todas, tá bom? Cláudia, faz a oração pra gente? Então, vamos lá, gente. Soberano Deus e eterno Pai, nesta hora, Senhor, nos colocamos diante da Tua presença para te agradecer, Pai, pelo fôlego de vida, agradecer, Pai, pela vida de cada um que está aqui participando dessa live, Pai, porque nos dias de hoje sabemos, Pai, que a internet está sendo usada como ferramenta para evangelizar, como ferramenta para ensinar, Pai amado, aqueles que querem aprender de Ti. Então, que nesta noite, Pai, seja realmente uma noite que o Senhor desça com a sua unção, com a sua glória, com o seu poder, com muita sabedoria, para que a gente possa realmente, Pai, sanar todas as dúvidas em relação a missões. Que o Senhor venha abençoar este momento, Pai amado, e que não fique só nesse. Eu tenho certeza que o Senhor vai preparar outros momentos como esse. Abençoa a vida da missionária Fátima, os seus projetos, abençoa a vida da Vanessa, a minha vida, as nossas famílias, Pai amado, que estão tudo colocado em suas mãos. Que o Senhor venha prosperar o trabalho das nossas mãos, Pai. Eu já te agradeço no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor. Amém. Obrigada, Cláudia. Gente, vocês estão escutando direitinho? Carolina, Carol, boa noite. Vocês estão escutando bem? Manda um joinha para mim,
Se vocês estão escutando, estão vendo, tá tudo bem aí? Tá? Então, beleza. Bom, agora eu vou pedir um pouquinho para a Cláudia se apresentar. A Cláudia faz parte do projeto Luna Luz, né? Da nossa equipe aqui do Luna Luz. E ela vai se apresentar um pouquinho, depois a gente pede para a missionária se apresentar, tá bom? Cláudia, a palavra é sua. Então vamos lá, pessoal. Meu nome é Cláudia, missionária Cláudia, mas assim, bem diferente da missionária Fátima, eu ainda não exerço o chamado, vamos dizer assim. Eu estou fazendo o seminário, estou no 2º ano de seminário. Então, assim, eu estou aprendendo ainda muita coisa, vou aprender muitas coisas, né? Deus vai preparando para que realmente eu possa entrar aí de cabeça nesse mundo maravilhoso que é missões, né? Que é levar o evangelho para aqueles que precisam. Então, eu faço parte da equipe aqui na Luz, né? E sou mãe do Nicolas, sou mãe do Lucas, esposa do Atanael, tenho 42 anos. E estou aqui para aprender com a missionária. Eu conheci a missionária Fátima tem algumas semanas e assim eu fico maravilhada com as histórias, com as experiências, né, com a vivência. Então, assim, eu creio que vai ser um momento bem edificante para todos nós. Então, espero que todos nós possamos aproveitar o máximo possível. Isso mesmo, com certeza a gente vai aproveitar e tirar dúvidas, fazer perguntas e vamos ficar ligadinho, porque tem certeza aí que tem muita experiência para a gente compartilhar. Com certeza. Missionária Fátima, a gente pediu um pouquinho para a senhora se apresentar, falar um pouquinho do projeto, que a senhora, o projeto que a senhora se desenvolve como missionária, como que é tudo certinho. Se apresenta para a gente, por favor. Tá bom, tá joia. Meu nome é Fátima Carapina, eu tenho 58 anos, eu ia falar 56, 58 anos, e moro, né, na cidade de Arodos e trabalho com criança, especificamente com criança. Eu tenho um chamado com criança, né? E trabalho na igreja com criança, tenho 28 filhos, assim, ou adotivos ou em processo de adoção. E esse é meu trabalho hoje, né? E tenho um chamado missionário desde os 7, 8 anos de idade, né? Quando minha família nem era cristã, Deus me chamou para ser missionária já, para ser mãe de crianças órfãs, né? Então, essa sou eu. Muito bem, legal. Então, faz bastante tempo, né, que a senhora segue aí nesse campo de missões, né? Já. Eu saí, minha primeira viagem foi com 21 anos. E nunca mais voltei. E uma das aproveitando, já respondendo uma das perguntas que chegou pra gente, como que a senhora soube que ia se tornar uma missionária, né? Como que a senhora soube desse chamado para missões? Bom, eu recebi o chamado ainda como criança. Minha família não era cristã, meu pai era espírita, minha mãe era, eu falo que minha mãe era à toa, né? Ela não tinha uma religião, assim, ela ia em tudo. E ela carregava a gente em tudo, né? E aí eu recebi esse chamado, depois aos 6 anos de idade eu passei um abuso. E depois, dos 6 aos 7 anos, a minha vida transtornou um pouco, né? E aí, com 7 anos, Deus começou a me dar uns sonhos, deu mãe de crianças com muito problema. Eu vi essas crianças pele e osso, passando muita necessidade, precisando de muita atenção. E o sonho foi em etapas. Eu via, horas eu era mãe, horas eu era professora, horas eu era pastora, horas eu era médica. Assim, e naquela época eu falava para meus pais, coisa boba, coisa da cabeça, tal, tal. E eu comentei com uma professora na minha escola, minha professora falou assim, vamos conversar com o padre. Nós fomos conversar com o padre e o padre falou, você tem um chamado de Deus. Foi um padre que me falou isso, né?
E aos 18 anos, aos 19 anos, quando eu me converti um pouquinho antes de 19 anos. Quando eu me converti, a primeira coisa que veio na minha conversão já foi o meu chamado. Eu lembrei de tudo aquilo lá que Deus tinha mostrado e tal, e já comecei a perseguir isso, foi quase que de imediato, né? Então, o meu chamado foi através de sonhos. Através de um sonho. Nossa, que legal. De vários E sonhos. assim, Eu acho que uns 5, 6 sonhos. nossa, que diferente, né? Porque muitas vezes a gente vê assim, eu recebi uma revelação, né? Ou fui ungido missionário, ou algo assim. Não que veio por sonhos, né? Mas assim, Deus não escolhe, né? A gente, na verdade, não escolhe a forma de receber aquilo que Deus quer que a gente faça, né? A gente recebe dele da forma que ele deseja passar pra gente e a gente só segue. É legal isso. Verdade. E você se preparou para se tornar um missionário? Por exemplo, fez uma escola de missões ou um curso de missionário, um seminário, alguma coisa assim? Então, eu já tinha feito seminário porque a igreja que eu tinha me convertido, ela exige o seminário quase que imediato. Assim, você passa pelo discipulado, depois ele já começa a exigir um seminário. Eles tinham um seminário deles, e aí eu comecei a fazer o seminário deles, mas eles não tinham nenhum envolvimento com missões, eles não queriam enviar, eles não gostavam desse assunto, nada. Então eu fui fazer o seminário porque era uma coisa assim que eles propunham já para os novos membros. Só que para ser missionária, muitas vezes, o que precisa é você se preparar numa agência missionária. Sim. Precisa. Então, você vai para uma agência missionária, que nem eu fui para a Missão Antioquia, que é conhecida como Vale da Bênção, e fiz o curso deles, é um curso chamado CPM, que é um curso preparatório para missionários. No final desse curso, eles têm sempre um treinamento ou transcultural ou de missões urbanas, depende aonde a pessoa tem um chamado, que nem eu, como tenho um chamado específico para criança, e na época que eu me converti, eu não sabia ainda exatamente onde ia ser, e Deus depois começou a falar comigo sobre Somália. Então, eu nunca fui para a Somália, mas o que eu persigo até hoje é Somália. E aí, eu tinha que fazer um curso transcultural, e por isso eu fui para o CPM. Aí, o meu prático foi na Bolívia. Na Bolívia. Nossa, então, tem que se preparar sempre. Tem que se então, preparar só não se ficar no Brasil, né? Foi fazer curso na Bolívia, agora está no Paraguai. Brasil, no Brasil, mas a gente tem que... O melhor lugar para estar é no centro da vontade de Deus. É onde ele mandar. Onde ele mandar. Eu creio que missões têm que ser feitas em todos os lugares ao mesmo tempo, né? Quando a palavra de Deus fala para nós irmos para Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra, fala tanto em como em, né? Então, no versículo como fala tanto em como em, eu creio que é só uma questão geográfica. Eu estar no Paraguai e vocês estarem em Campinas. Então, eu posso exercer o meu chamado missionário lá, como missões internacionais, e a igreja local exercer o chamado deles aonde eles estão. Aproveitando o gancho dessa resposta. Muita gente vê que missões é assim, a África, eu vou para a África fazer missões, ou vou para outro lugar, no exterior, né? Fora do Brasil, não. E assim, você pode ser um missionário aonde você tá, né? Na sua cidade, no seu bairro, na sua casa, na sua escola, e não necessariamente fora do seu país, né? Eu creio que tem que ir muita gente que acha que é para fora. Eu creio que tem que ir para fora quando Deus manda. Aí é o chamado. Porque essas viagens que você faz para fora, você fica sem a família, né? Primeiro lugar, você fica sem a família.
você perde, você não pode falar a tua língua, você já não come a tua comida, muitas vezes você não veste as roupas que você veste no teu país, você tem que vestir outras roupas em outro lugar. Então, na hora que você ficar sem dinheiro, sem amigos, muitas vezes sem apoio, você continua com o chamado. Você tem onde se agarrar e não voltar. A pessoa continua com esse chamado de Deus, né? Cuidado, né? Isso é o pilar de Deus para você segurar na hora que as coisas estiverem feias. Né? Você fala, eu vou continuar aqui porque foi para isso que Deus me chamou. Foi como o apóstolo Paulo, eles apedrejaram ele, jogaram ele para fora da cidade, pensaram que ele estava morto. Quando ele levantou muito lastimado, mas ele voltou para missões, porque aquele era o chamado. Então, quando você tem um chamado, você fica disposto a morrer. Né? Lógico que você morre de medo, mas você fica disposto a morrer pela causa. Né? Por isso é muito importante ter um chamado missionário. Para fora. Agora, aqui, a gente tem um chamado missionário bíblico. Toda igreja, de todo mundo, tem um chamado missionário bíblico, quando o próprio Jesus falou, ide, fazei discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Ou ide e pregai, né? Então, esse é um chamado missionário para qualquer cristão da face da terra, né? Eu costumo falar assim que todo coração com Cristo é um missionário. Todo coração sem Cristo é um campo missionário. E às vezes as pessoas que estão aqui pegam um campo missionário pior que o nosso que está lá fora, né? Porque trabalhar com as pessoas mais perto da gente é mais difícil. Por isso que tem uma grande importância a pessoa ela saber se realmente ela tem um chamado. Como saber? Ela tem que buscar, né? Ela tem que ter essa intimidade com Deus, porque no momento certo Deus vai se revelar, Deus vai falar a respeito do chamado, e ela tem que saber a especificidade, né, do chamado. Tipo assim, é para Somália? É para Índia? É para o Japão? Porque não adianta falar, eu vou fazer missões no exterior, tá? Mas o exterior é imenso, é aonde que você vai. Então tem que ter a certeza do local, porque quando Deus ele prepara, ele te envia, você, como você falou, você vai ter medo, você vai até passar certas dificuldades, mas você nunca vai ficar desamparado. Então, se você tem a certeza do chamado, é só ir. Deus provém, né? A todo momento ali, nossa, né? É incrível. Coloca pessoas. Incrível, incrível, incrível. Você sabe que, acho que há uns 5, 6 anos atrás, vinha um dos meus filhos e falava, mãe, eu preciso de dinheiro para não sei o quê. Eu sabia que na minha carteira não tinha. Eu falava, vai lá pegar na minha carteira. Quando ele abria, tinha o dinheiro lá. Isso ficou quase 2 anos acontecendo. Quase 2 anos. Eu falava, nossa, eu tenho que pagar essa conta. Eu ia lá de propósito na minha carteira, orava assim, punha a mão na minha bolsa, pegava a carteira, o dinheiro estava lá, né? Então, são milagres, são momentos, né? E depois ele muda o esquema também. Ele também não deixa a gente cair na rotina, né? Coloca pessoas, né? Que eu acho que ajuda. Acho que onde você menos espera é onde Deus entra ali, né? E você fala assim, poxa, gente, eu já não sei mais o que fazer. Mas Deus sabe, então ele vai e ajuda em algum momento, né? Hoje, missionária Fátima, hoje qual é a maior dificuldade, assim, cultural que você encontra em fazer missões? Cultural? Então, cultural é em relação ao Paraguai, verdade? Você está falando do pessoal. Sim, porque na verdade você está lá no Paraguai, né? O Paraguai, ele é 98% católico. Não é católico assim, aquele católico mesmo, eles são muito misturados com... lá tem assim, tipo uma benzedeira que chama Médica Júdio. E essa Médica Júdio é o Deus para eles, né? Então, até crente, muitas vezes, busca essa médica para solucionar os seus problemas, né? Lá na minha região, eu fui nas médicas e falei, não recebe gente da minha igreja, senão eu vou pôr você na mão de Deus. E foi aí que todo mundo
morre de medo, né? Então, os irmãos da igreja só não buscam porque elas não recebem. Mas é o que eu tenho mais dificuldade, assim, de desenvolver o trabalho é que eles são, assim, criança, eles não se convertem totalmente. Agora eu vejo a conversão dos meus filhos, acho que porque convive dentro da casa, é 24 horas, e eles, acho que vê de perto o testemunho, eles imitam o que eu faço e tudo assim. Mas pessoas assim de fora é muito difícil. Dos membros da minha igreja, acho que de pessoas de fora, eu acho que 3 que eu posso confiar, que é cristão, que eu posso sair, deixar a igreja na mão e tudo assim. Mas fora disso, eles são muito infantis. Eles não se convertem totalmente. É muito difícil. E hoje a senhora desenvolve um trabalho com crianças, né, que foram abusadas, e aí elas vão para casa da senhora, né? Isso. E quando a senhora fala filhos, são os seus filhos, filhos biológicos, e todos os outros filhos, que a gente chama de filho do coração, né? Eu fiz a mesma pergunta. E quantos filhos a senhora tem, assim, hoje? Que já passaram com a senhora e quantos tem hoje? Ah, que nem mora em casa, mas são meus filhos? Eu tenho Isso. 32. 32. E todos são do coração. Eu nunca fui casada. Nunca tive tempo, nunca... Muito louca, nunca... Se alguém gostava, não deu tempo de eu ver, sabe? E aí... Então, não... todos são do coração. Ai, que legal. E esse trabalho que a senhora desenvolve lá no Paraguai, você ainda sofre algum tipo de perseguição lá? Ah, sofre. Sofre sim. Eu muitas vezes tenho problema por ser um pouquinho negra. Porque para eles, eu falo um pouquinho negra, porque para eles a gente tem quase o mesmo tom de pele. Né? Vocês conhecem a minha filha Epi, vocês veem que ela é mais ou menos na minha, quase do mesmo tom de pele, né? Eu sou estrangeira, meu cabelo denuncia, eu estou há 37 anos praticamente no Paraguai e eu não... eu tenho um sotaque muito forte do Brasil. O meu espanhol é com um sotaque muito carregado. Até quando eu falo Guarani, é carregado, assim, o sotaque. Eu falo a palavra na íntegra, mas sai um sotaque muito pesado. Eu também, diferente das mulheres, eu tenho um tom de voz um pouco grossa, assim. Então, quando eu abro a boca, alguém já me pergunta, tu é brasileira? Já denuncia. Agora, assim, é um povo que normalmente recebe as pessoas bem, por braços abertos, mas eles não gostam que fica. Então, a perseguição vem daí, né? Também, porque eles acham que eu fiquei. Então, muitas vezes o delegado da cidade mesmo fala, quando que a senhora vai embora? A gente não quer estrangeiro na nossa cidade e tal. Eu falo, não vou nunca, eu tenho meus filhos, não vou deixar eles, não vou nunca, né? Então, tem esse lado. Também tem o lado de que meu trabalho também denuncia muitas vezes os pais das crianças que cometeram o abuso. Porque elas vão, normalmente, por causa do último abuso, e quando a gente descobre tudo que ela passou, a gente grava, leva lá, e começa um novo processo de chamar a criança, passa por psicóloga judicial, comprovando isso, os pais vão para a prisão. Então, muitas vezes a gente recebe represárias assim, da família. Eu já tive mãe apoiando o pai, não apoiando a filha, que falar, não tem problema, ele vai ficar preso 14 anos, quando ele sair, ele vai te matar. Então, a ameaça de morte, né? A gente tem muita. Nossa, gente. E mesmo estando tanto tempo assim no país, ainda tem esse tipo, né, de quando vai embora, né? Desse tipo de pergunta, né? De perseguição. Tem. Nossa. Tem. Porque no país, né, acho que no mundo todo, né? No mundo todo, missionário é bem perseguido, né? Ainda. Porque assim, eu pelo menos pensava assim, mas a história de perseguição com missionário já acabou, né? Hoje em dia o mundo é aberto, né? E na verdade não é assim, né? Hoje em dia ainda tem, né? Muita perseguição.
tem perseguição no mundo e está começando agora no Brasil, com cristãos. Verdade. Infelizmente. Né? Qual que é o lugar, assim, no mundo que mais tem perseguição com missionários? Coreia do Norte é primeiro lugar, Afeganistão segundo lugar, terceiro lugar Somália. Então, existe uma lista de 50 países mais perseguidos do mundo que a Portas Abertas, que é uma missão que faz trabalho com esses países, ela desenvolve essa lista. Coreia do Norte, ela é primeiro do ranking já há mais de 10 anos. Nossa, Então, mata mesmo o missionário. Não tem, a gente tem relato assim, de missionários que tenta e tudo, mas é muito difícil. Quando vai também, depois não tem nem mais notícia, né, assim, desse missionário. E a Somália, a média de vida de um missionário na Somália é 20 dias. Então, ela é terceiro Nossa, lugar. 20 dias. Ela é bem melhor que a Coreia do Norte. por isso que tem que ter um chamado. Imagina se a pessoa fala, vou fazer missões. Aí fala, tá, então você vai para a Somália. Fica sabendo disso, já desiste na hora. Se não tiver um chamado... O pessoal fala, eu quero ir para a África, vai para a Somália, que tá, é o chifre da África, né? E não tem nenhum missionário atualmente, porque todos os missionários que arrisquem entrar é morto, né? E aí é minha meta. Esse lugar é minha meta. É aí que eu quero A chegar. meta da senhora é chegar num lugar onde só dura 20 dias. Então tem que sair correndo, gritando, né? Falando, porque, né? Mas a minha meta é chegar aí, porque foi esse lugar que Deus me falou lá, quando eu tinha lá 19 anos, né? Então, eu já fiz loucuras, assim, de comprar passagem para ir. Eu só tinha aquele dinheiro e comprei uma passagem para Somália, sem saber como que eu ia, sem saber nada, sem a língua, sem nada. E claro que Deus, né? Quando nem existia mais, né? Então, mas a senhora nunca foi para a Somália, nem passear, nada. Não tem passeio. Na Somália não tem passeio, ninguém. Não tem passeio, né? Turismo, né? É um país assim que eles são extremamente nervosos, eles são a flor da pele, não existe turismo de jeito nenhum. Houve uma guerra civil em 1991, estourou a guerra e desde aí é guerra civil, né? E mata mulher, criança, mulher grávida, não tem limite, eles não têm limite, é anarquia lá. Nossa, é bem complicadinho mesmo, né? Complicado. Na verdade, assim, a Somália, né, a Coreia do Norte, são países que estão ali no topo da lista, né, dos top 50 lá, mas, na verdade, assim, eles colocaram esses 50, mas existem muitos outros lugares, né, que existe esse tipo de perseguição. Talvez não seja tão, assim, tão forte quanto nesses, mas existem muitos lugares, até aqui mesmo no Brasil, dependendo da região que você for, numa tribo indígena, eles são muito fechados, é complicado, né? Por isso que tem também os chamados específicos para as tribos, porque é difícil, né? Entrar, chegar e fazer o que é necessário fazer, né? Eu creio que você falou tudo agora. O chamado específico cobre esses lugares muito mais difíceis. Aí, pode ver que, eu tenho chamado para a Índia, que nem essa moça que veio, a missionária que veio sábado passado, né? Um chamado para a Índia. Nós ficamos mais ou menos uns 5 anos para poder colocar ela na Índia. Nós, no primeiro momento, não mandávamos nem carta, nada, para não matar ela lá à toa. Assim, não pode ter um Face, não pode ter um WhatsApp. Uma missionária da Índia também, que foi lá na minha casa fazer um trabalho com criança, ela estava fazendo trabalho lá no Paraguai, e um sheik na Índia entrou em contato e falou, o que você está fazendo aí? O que é isso aí que você está fazendo? Né? E quase mataram ela, quase mataram. Então, é uma coisa assim, bem complicada. Eu creio que quando Deus chega a chamar, é porque o lugar é muito, muito complicado de entrar a palavra de Deus. E infelizmente hoje, né, assim, não vou dizer as igrejas, mas as pessoas, elas parecem que elas não estão dando tanta importância para missões, né? Porque se toda a igreja
toda e qualquer igreja, né? Ela trabalhasse o mínimo que fosse com missões, eu tenho certeza que a gente teria muito mais missionários espalhados pelo mundo nesses lugares, né? Porque se a igreja trabalha com missão, ela com certeza vai preparar alguém para mandar. Não precisa mandar para uma África, mas para mandar aqui no sertão do Brasil, que seja, para mandar em algum outro lugar que seja próximo, mas enfim, independente do lugar, né? A pessoa ela vai saber que tem um chamado, né? O pastor vai cobri-la espiritualmente e vai enviar essa pessoa. Então, se todas as igrejas, por menor que seja, trabalhassem com missões, esse trabalho de formiguinha, né? Porque são poucos que fazem. Esse trabalho, ele seria muito mais difundido e teria muito mais missionários em todo lugar, né? O evangelho seria pregado a mais pessoas e muito mais almas seriam ganhas para Deus. Verdade. Mas, infelizmente, as pessoas têm medo. Às vezes ela tem até o chamado, mas ela tem medo, justamente. Fala da Somália, ó, você vai viver lá 20 dias só, a pessoa já desiste. Não, eu falo assim, né? Então é uma coisa bem complicada. O medo é assim, eu queria assim, Deus chamou, eu tinha medo, quando eu saí daqui, eu tinha medo assim, vamos supor, de barata, né? Eu tinha muito medo de barata. Mas sou eu na vida. Mas quando eu fui morar nas tribos lá, que eu morei 9 anos e pouco numas tribos, trabalhando como obstetra, e tentando pregar o evangelho, assim, nas tribos, lá eu não via barata, não tinha barata, aquela baratinha branca de madeira, sabe, podre, assim, mas barata eu não via. O meu problema lá já foi cobra, já foi aranha, caranguejeira, aquelas aranhas grandes do corpo dela ser do tamanho de uma mão, né, assim. Então, você sai com uma expectativa daqui e quando chega lá é outra coisa, você se adapta de acordo com o tempo, vai se adaptando, né? Então é importante também, o treinamento missionário é muito importante ser aqui, porque também esse treinamento te dá asas, assim, para saber reagir nos momentos difíceis. Hoje em dia, vamos supor, aqui na igreja, o pastor fala assim, Fátima, mas você você precisou de tal coisa, por que você não pediu? Eu falo, porque eu aprendi que eu tinha que orar. Eu não tinha que te pedir, eu aprendi que eu tinha que orar. Mas e Deus entra com providência. Mas você podia ter falado. Eu falei, mas eu não falei agora que eu já recebi a bênção? Eu já não agradeci? Eu não falei? Não contei como testemunho? Então, tá falado. Falou. Agora, porque já pensou toda a minha necessidade, ou todas as minhas dificuldades, ou todos os meus medos, eu ligar para cá, eu pedir, eu falar, eu tô com medo disso, tô com medo daquilo, estão querendo me matar, então, o meu negócio agora tem que ser com Deus. Sim. Tem que ser com Deus, não pode ser mais, né? E como uma pessoa vai correr daqui, sair correndo daqui para ir lá me socorrer, né? E eu ainda tô aqui no Paraguai, que é, sei lá, acho que 1.800 quilômetros, alguma coisa assim. Mais ou menos, né? Que tô pertinho aqui, gente que tá do outro lado, que é só avião mesmo, né? Do outro lado, que é nos ribeirinhos lá, que tem que pegar um barquinho e ficar 5 dias, né? De um barquinho. Então, a gente tem que aprender mesmo que para depender só de Deus. Então, o medo, ele vai acabando de acordo com as situações que você vai passando. E parece que cada situação vai te não sei. Encorajando, assim? Encorajando, vai encorajando, porque a próxima situação você sabe que vai ser pior do que aquela que você passou antes, que aquilo depois sempre é pior. Você já vai preparado para o pior, né? Mas você fica mais resistente, você não desiste fácil. É legal, é aquela coisa, né? Vai com medo mesmo, né? Mas vai. Vai com medo, vai. E nada é tão ruim quanto não posso piorar, né? Na hora que você acha que tá ruim, você fala, eu acho que vai ser pior. Então, eu tô preparada. E uma coisa que eu gostaria de encaixar nisso que você falou é a respeito da preparação do missionário. Que nem no meu caso, eu estou fazendo seminário, estou no 2º ano de seminário.
Nesses 2 anos eu já tive aula de antropologia, que é essencialmente importante para um missionário. E eu creio que numa agência missionária, quando ele entra para uma agência para se preparar para ser enviado para alguma missão, ele estuda muito a respeito disso, porque como você falou, você vai para a Somália, você não vai vestir as suas roupas, você não vai comer a sua comida. Vamos pegar a Índia, que a Índia, como a gente viu a missionária no culto, tem uma roupa toda diferente, a pulseira que ela usa no braço simboliza algo. Então, é uma questão cultural. Você não pode simplesmente chegar naquele país do jeito que você tá. Você tem que conhecer aquela cultura para você não cometer nenhuma gafe, para você não fazer nada errado que ofende eles, porque às vezes um gesto que você faz ofende. Então, o missionário, ele tem que sim, ele não tem como fugir disso, ele tem que sim se preparar numa agência para poder ser enviado, porque se ele chegar num país que a cultura é completamente diferente, ele vai meter os pés pelas mãos. Por mais que ele tenha o direcionamento, que ele tenha um chamado, mas se ele não se preparar, ele pode pôr tudo a perder e queimar aquele campo missionário. Né? Então, ele tem que realmente se preparar para essa questão cultural. Porque, imagina, aqui no Brasil a gente tem uma cultura, mas aqui no Paraguai, que é tão pertinho, já é outra. Completamente diferente. E mesmo em estados, né? A gente tem estados aqui no Brasil que já tem uma cultura bem diferente de São Paulo, no caso. O modo que alguns lugares do Nordeste fala, tem palavras que eles falam lá que a gente nem conhece aqui. Tem parentes do meu esposo que são de Salvador. Bala, sabe bala de chupar? A gente aqui fala bala, mas lá é queimado. Eu nunca imaginei na minha vida que queimado era bala. Então, assim, é perto, mas já tem essa diferença. A diferença. E não só isso, muitas outras coisas, a maneira de vestir também, né, na Bahia. A maneira de falar meio lento, né? Então, eu acho assim, que tem que passar mesmo pelo treinamento. E não é só antropologia, não. Antropologia, a gente aprende a conhecer o homem como ele é. Para aceitar ele como ele é. E ver que ele é importante. Ele é tão importante que ele precisa de Deus, né? Mas teve matérias que para mim foi super importante, como contextualização, né? De se vestir igual eu tive se vestir, pôr o cabelo e tudo, assim. Eu tive uma situação na tribo, eu trabalhei em uma das tribos que a mulher não podia usar a parte de cima da roupa, porque quem usa a parte de cima da roupa é prostituta. Então, no primeiro dia, quando eu entrei na tribo, uma pessoa lá da tribo já me falou, olha, aqui, prostituta, você é? Eu falei, não. Ele falou, se você não é, você tira. Você está falando que é enfermeira. Se você não é, você tira. Aí eu tirei. Naquele dia, eu trabalhei o dia inteiro, eu não conseguia nem olhar na cara de ninguém. Eu olhava para baixo. Eu olhava só meus peitos. Mas aí depois, eu trabalhava num lugar chamado Chaco Paraguaio, que sempre faz acima de 50 graus. Lá não tem primavera, verão, outono, inverno, lá só tem vento sul, vento norte, ou é calor para chuchu, ou é frio para chuchu. Nosso extremo, né? 880. É 880. Então lá 50 graus, com sensação térmica de 56, 57 graus, assim, isso brincando. Então, era confortável não usar a parte de cima também. Também eu morei num lugar que não chegava nada, não tinha telefone, não tinha carta, eu fui, e se eu morresse lá, minha família não ia receber notícia, a menos que fosse, através da missão, algum dia atrás de mim. Né? Então, gente, alguém da Fátima? Alguém da Fátima por aí? Né? Minha família orava, assim, por mim, muita gente orando, assim, né? Então eu ficava muito tempo desaparecida nesse lugar. Então quer dizer que minha roupa também foi acabando, minha pasta de dente, porque quando você vai, você leva sempre um pouco a mais, né? A pasta de dente acabou, o shampoo acabou, o sabonete acabou, né? Meu cabelo, que é essa maravilha aqui, né? Assim, sem lavar, imagina como que fica, né? Ele é tão crespinho que se eu quero pentear ele agora, eu tenho que lavar ele para pentear, né? Então imagina lá, quase sem água, só servia 2, 3 vezes por ano. Então eu resolvi cortar careca. Eu era careca, não usava a parte de cima,
né? Nossa. Então, Nossa, eu já tô aqui pensando, né? Joga o cabelo na frente, dá uma escondidinha com o cabelo, sim, não, né? sem cabelo, Não, mas ela ainda vai, ela raspa a cabeça sem cabelo. negativa. Então, a contextualização ajudou muito, porque na contextualização é assim, você tem que se parecer o mais possível com aquela pessoa, a nível cultural, né? Você não vai se sujar na cultura, na parte suja da cultura, não vai se sujar. Você é que nem água e óleo, você entra, mistura, mas na hora que tranquiliza, tudo volta ao seu lugar, né? Sim, Então, você tem que saber muito bem ali, né? Separar, né? tem que saber. Então, lá nesse lugar foi o que eu aprendi realmente a contextualizar, né? Também matérias como observação participante, vamos supor, o missionário, ele chega no lugar, ele sai do país dele, chega no lugar achando que ele vai ganhar o mundo assim, ó, em um mês, uma semana eu já vou fazer tudo e volto, e às vezes a gente leva anos para ganhar uma pessoa. E, você tem que sentar, calar, observar, buscar de Deus qual é a chave que abre aquela cultura e ficar, às vezes, por muito tempo só em oração, observando. Então, chama observação participante. Você trabalha com o povo, mas você não fala nada até você ter a certeza de entrar com tudo e aí eles recebem. Aí você pega esse pessoal que é todo ansioso, quer chegar lá, já fala assim, se eu sou missionário, vou mudar tudo aqui, que isso aqui tá errado. Você fala, pô, você tá errado, faz assim. Aí pronto, né? Meu Deus, eles matam mesmo. Tem lugar que mata mesmo. Não dá, você tem que ficar caladinho. Eu, assim, quando eu saí desse lugar, era uma pessoa me elogiando. Falo, você é ótima. Quando você puder, volte. Pena que você vale menos que um cachorro. Eu falei, por quê? Porque você é mulher e você é solteira. Nossa, gente. Era um elogio maravilhoso. Tudo bem, nossa, eu tô te elogiando, viu? Eu te amei, eu te adorei. Tem aqui, é só um elogio. Chegou algumas perguntas aqui. Vou falar as perguntas para a senhora responderam as dúvidas do pessoal. Tá bom. A pergunta é a seguinte, ó. Você tem apoio do governo ou é só de alguma instituição ou você vai sozinha mesmo ou uma igreja? Não, eu não tenho apoio do governo, nada. Assim, o que eu tenho, o meu apoio é muita gente que doa, né? Doa alimento, roupa. Eu vivo dessas roupas que vão, minha família inteira vive, todo o meu trabalho lá, o pessoal da minha igreja, as crianças do meu bairro, e as roupas que a gente não doa, a gente vende, que é o que ajuda também no sustento da casa. Também muitas pessoas, aqui a igreja faz uma campanha, de cada 3 meses eles levam um caminhão com 2 toneladas de alimento lá. Então, alimento, o que eles mais gostam de levar é alimento, mas eu fico assim, traz roupa, porque você vestir uma família de 30 pessoas é super difícil. Haja roupa, né? Haja roupa. Agora no frio eu falava, por favor, gente, leva roupa de blusa de frio, calça de moletom, tênis, qualquer tênis, leva o tênis, né? Então eu fico fazendo campanha também assim. E tem pessoas que põem dinheiro na minha conta, né? Doa dinheiro, põe na conta. Eu e mais 5 dos meus filhos, a gente trabalha com pinturas artísticas, que essas pinturas em shopping, escola, hospital, igreja, a gente trabalha com esse tipo de pintura. E às vezes a gente sai e fica assim várias semanas fora, só trabalhando, volta, sustenta tudo e aí dá toda a atenção do trabalho missionário, porque meus filhos também é muito envolvido com os trabalhos de teatro na rua, os trabalhos com criança, eles que me ajudam com tudo isso. Eu tenho o pessoal que faz o louvor, o pessoal que evangeliza, o pessoal que faz memorização, então eles me ajudam muito em todo o trabalho lá.
Ai, que legal. Então tem os seus filhos também estão junto, né? Nessa obra, né? São futuros missionários, né? É Também, com futuro certeza. missionário, em nome de Jesus. E eu falo assim, uma vez eu falei para uma pessoa assim, plantando a sementinha, né? na semente, eu falei para uma pessoa assim, eu falei, você ora para missões assim, porque não são seus filhos. Eu falei, eu disse, eles são meus filhos, meu Deus, eles são minha vida, né? Assim, depois de Jesus, é as pessoas mais importantes da minha vida. Mas eu oro para que eles vá para missões para os países mais conflitivos. Eu oro. Eu falo que se minha mãe no começo tivesse orado assim por mim, eu talvez já tivesse chegado na Somália, né? E Deus foi dando volta em mim por causa da oração da minha mãe, porque minha mãe, ela não concordava nem de eu ir para a missão. Mas quando ela concordou, ela começava a orar, ela falava, então Somália não, Deus, Somália não, Somália... E eu até... Mandava para outro lugar, a gente vai passar mais do que 20 dias. Né? Então, eu oro para... Quando eles... eu tenho um filho que ele fala assim, eu quero ir para a Alemanha. A Alemanha é um país que está começando também uma perseguição muito grande e tal. Eu falo, não, em nome de Jesus, quando der a sua idade, estuda, prepara e vai. A Epic está comigo, ela tem chamado para o México. O México está no ranking de perseguição dessa lista de 50, ele está no número 37. Nossa, mata mesmo, persegue mesmo. México, aqui da América é México e Colômbia. São dois países de grande perseguição com cristãos, né? Então, com missionários nem se fala. Então, eu oro para chegar no ponto mesmo, senão não tem sentido o meu trabalho. Não tem sentido. Como que a senhora vê os missionários hoje? Na sua opinião, como os missionários eles são vistos hoje? Assim, por pessoas cristãs, né, e não cristãs. Quando a pessoa chega e fala assim, olha lá um missionário, ou vamos ajudar um missionário. Como que a senhora acha que os missionários são vistos hoje? Eu acho que é uma faca de dois gumes aí, né? Tem pessoas que amam missionário, que trata a gente com tanto carinho, com tanto amor, com... Meu Deus, assim, é constrangedor até. O amor, assim, né? O exemplo é a Cláudia aí, o Luquinhas, né? Eles são, assim, meu Deus, até constrange a gente. Mas tem um lado também do povo que fala assim, missionário é dinheiro, né? Só pede dinheiro, missionário não quer trabalhar, né? Aí eu falo assim, então vai lá uma semana fazer o meu trabalho. Uma semana. Uma semana cuidar da minha casa, cuidar da minha igreja e cuidar de todos os projetos que a gente tem lá, né? Então vai lá uma semana e me deixa uma semana no teu lugar que eu vou morrer de alegria. Né? Será que eu brinco assim com as pessoas? Porque tem muita gente que vê de um modo muito negativo. O missionário é aquele que não trabalha. É o vagal, né? É o vagal, né? Fazia tempo que eu não ouvia esse termo. Eu não sabia nem se eu tinha falado direito, mas é isso. E tem gente que já pensa assim, já vai me pedir dinheiro, né? Missionário vai me pedir dinheiro. Né? Tem gente que não quer nem ter amizade com a gente. Mas será que isso não é visto porque, eu não sei, né? Pode ser que tenha pessoas de má fé, má índole, que utiliza o termo, né, missionário, para de repente, eu sou missionário, então me ajuda. A hora que você vai ver, você doou, você ajudou e a pessoa, na verdade, está com benefício próprio e não com uma missão, né? Então, charlatões ainda tem esse tipo de preconceito, né, de visão, né? Porque a gente sabe que gente para fazer o mal e para usar o nome de Deus, usar o nome de missões, o que for, tem em qualquer lugar. Então, acho que isso também ajuda um pouco as pessoas a ter essa visão de tipo, quer dinheiro, vai pedir. Né? Eu acho assim que em todo lugar tem algo muito parecido, né? Assim como tem o trigo e o joio, né? Às vezes na nossa horta lá você planta uma cenoura e vem uma folhinha que ela parece muito a cenoura. Se você for tirar ela do lugar,
você, uma hora, mesmo que você está muito atento, uma hora você acaba tirando a cenoura. Já me passou isso várias vezes, né? Tem uma folhinha, você planta a cebolinha, tem uma folhinha que nasce igualzinha a cebolinha, assim, um pouquinho mais chata. E aí, quando você puxa, muitas vezes você puxa a cebolinha. Então, eu falo que para enfermeira existe a enfermeira, sabe? Aquela que foi trabalhar no hospital por causa de dinheiro, mas ela não tem essência de ser enfermeira e trabalhar como enfermeira. E para missionário tem o mercenário, né? Que é muito parecido também e que tira dinheiro das pessoas em nome da religião, em nome de Cristo, em nome de um trabalho. Então, às vezes, a gente, antes nós, missionários, voltávamos para a igreja e fazíamos desafio de alguma coisa, que nem eu tenho um grande desafio para fazer lá, para o meu trabalho, mas eu não tenho coragem, eu não falo. Já faz uns 2, 3 anos que a gente está projetando algo e eu não falo, porque se você fala, aí ó, eu sabia. Tá demorando. Então, meu negócio é orar mesmo e deixar Deus fazer. Então, ele fazer milagre. Você sabe que um dia eu tava tão sem dinheiro, em casa já estava assim, não tinha acabado tudo, mas eu tinha assim umas contas para pagar, eu tinha umas coisas para fazer em relação à igreja, e eu socorri uma senhora que era da minha igreja, ela tinha 80 e poucos anos e ela tomava insulina, a injeçãozinha de insulina. E ela tomava também um ferro na veia. E aí foi dando os dias, iam nada. Tá, chegou o dia de pôr as coisas para essa mulher e eu não tinha. Aí eu falei assim, eu acho que eu vou lá para Guaíra, que é fronteira com Salto de Guairá. Salto de Guairá tá Paraguai, Guaíra é Brasil. E vou no Bradesco, vou fazer um empréstimo. Aí eu fui. Só que quando eu cheguei lá, o meu empréstimo não deu certo, eu fui com dinheiro só de ida. E eu não tinha como voltar. Aí eu peguei um pouco de dinheiro que eu tinha, eu fui para Salto, e sentei lá na rodoviária, não tinha nem como comprar passagem, foi dando horário e tal, e eu nada. Aí eu passei a noite lá na rodoviária, de manhã, e eu em oração. Aí meu telefone tocou, e eu sou assim muito descuidada com o telefone. Eu peguei e abri a bolsa, assim, e buscando o telefone, eu desliguei a pessoa. Aí eu vi o número, que era um número que eu não conhecia. Era um número que eu não sabia de onde era, porque o DDD era muito estranho. Aí eu tentei ligar, não foi. A pessoa tentou uma segunda vez, eu de louca, desliguei o telefone de novo. Aí quando eu fui uma terceira vez, a pessoa ligou, eu já estava já com o telefone na mão. A pessoa ligou. Eu falei, Deus, eu fico desligando o telefone, né? Aí eu falei, Deus, por favor, se for alguma coisa assim, faz a pessoa ligar de novo, não deixa ela desistir. Aí me ligou um senhor chamado Andy, dos Estados Unidos. Ele falou assim, você é missionária Fátima? Eu falei, sou. Eu falei, o senhor me conhece? Ele falou, não, eu sou dos Estados Unidos. Eu fui orar para dormir ontem. E na hora que eu fui orar, eu estava de joelho orando, eu fui transportada assim como se eu fosse um super-homem. Fui viajando, assim, voando, e fui passando por cima dos mapas. Fui passando, e desci num lugar que tinha um terreno muito grande, uma casa grande, cheio de criança no pátio, assim, no pátio, quintal, assim. E aí eu perguntei, Deus, onde eu tô? Ele falou, você está em Arroios de Esteiro, no Paraguai. Aí ele falou, e o que eu vim fazer aqui? Ele falou, eu trouxe aqui para você ver o trabalho dela. Ela está com um problema muito grande financeiro e você precisa colocar $5.000. Eu não tinha esse problema. Eu não tinha $5.000 de dívida. Acho que minha dívida era uns R$800.
Mas Deus falou para ele $5.000, né? Mas aí, Deus dá mais do que a gente pede, eu penso, né? Eu falei, Deus aumentou, superfaturou a dívida. Aí você sabe que ele, de repente, Deus deu a informação, ele voltou correndo para onde ele estava ajoelhado. Ele apareceu de novo onde ele estava ajoelhado, levantou assim, ficou assim, ele falou, Deus, mas o senhor não me falou o nome dela. E Deus calou, não falou mais nada. Aí ele foi no Google e colocou assim, missionária no Paraguai. Gente, pode pôr que vocês não vão encontrar eu de jeito nenhum. Mas ele colocou lá, missionária no Paraguai. A primeira pessoa que o Google deu foi Fátima Carapina. Ele abriu meu Face e entrou e viu que eu tinha uma casa cheia de criança e viu que era o lugar onde ele tinha ido. E aí, do Face, ele pegou o telefone, me ligou e me deu esse valor. Ele mandou por West Union antes de sair lá eu também não ia sair se ele não mandasse, né? Eu fui no West Union, tirei o dinheiro, voltei para casa com aquele dinheiro, comprei, acho que 6 meses o remédio da irmã, paguei a conta em casa, fiz projetos em casa, foi uma coisa maravilhosa. Olha, a provisão de Deus vem muito além daquilo que a gente imagina, né? Como foi uma coisa surreal, né? Se você contar para alguém que é meio descrente, não vai nem acreditar. Tá bom. O problema é da pessoa que não crê. Eu vivi esse milagre. Glória a Deus. Eu imagino o Pedro contando outro dia na igreja, eu desci do barco e pisei nas águas, né? Que ele estava cheio de testemunha lá, que ficou no barco, né? Agora, se a pessoa não crê, o problema é dela. Eu recebi um milagre. É verdade. Gente, daqui a pouco vai estar dando pode ser que a live caia, né? Por conta do tempo. Se cair, a gente vai retornar, porque tem mais algumas perguntas para fazer. Não sei se a gente vai conseguir responder todas, mas algumas que ficaram para responder, a gente pode encaminhar para a missionária depois, e ela responde, depois eu mando para vocês, ou a gente vê um melhor jeito aí de responder essas perguntas, tá? Agora, não sei se é melhor a gente encerrar e já começar outra e todo mundo entra de novo. Porque a gente não é pego de surpresa, né? A gente encerra e começa uma outra. Pode ser. Quem fez pergunta no balãozinho aqui, eu já estou com todas aqui. Tá bom? Aí eu vou perguntar. Não vai perder, a sua pergunta não vai ser perdida, pode ficar tranquilo, porque minha produção já printou as perguntas e me mandou que é para não perder, igual aconteceu na outra. Mas então, vou fazer assim. A gente sai e entra de novo para não correr o risco de repente cair na metade, tá bom? Então, todo mundo que tá na live, eu quero vocês de volta, hein? Eu quero vocês de volta porque tem umas perguntas boas aqui, não vai embora, porque tem muita coisa pra gente aprender ainda. Então, eu vou sair e a gente entra de novo, combinado? Oi, gente, voltamos! Vou chamar a missionária, peraí que vou esperar os meninos chamar ela e a gente coloca ela de volta pra gente continuar. Isso, voltamos! Voltamos. Dando continuidade, a gente vai responder um pouco das perguntas que o pessoal mandou agora online pra gente, que chegou nos balãozinhos de pergunta. E tem umas perguntas bem legais, né? Tem uma pergunta aqui que eu achei bem interessante, que tá dizendo assim, o que você acha do trabalho missionário pelas redes sociais? Evangelizar, né? Fazer evangelismo pelas redes sociais. O que você acha disso, né? Qual a sua opinião em relação a esse tipo de trabalho pelas redes sociais? Eu acho que as redes sociais, agora a gente tem que caprichar e usar muito mesmo. Já que deu essa deixa, né? Ninguém estava esperando, mas já que deu essa deixa e que todo mundo teve essa oportunidade, eu creio que tem que fazer mesmo, porque biblicamente fala que o evangelho tem que chegar no mundo. No mundo. Sim. Tem países que se o missionário não for, não vai chegar, porque não tem redes sociais, como a Coreia do Sul mesmo não tem. A Somália não tem, né? Então, se o missionário não for, não tem como chegar. Mas lugares aí, tribos indígenas, tem Wi-Fi. Tem Wi-Fi. Ribeirinhas, ilhas, né? Aproveitar muito o 5G que estão colocando agora, porque a liberdade nas redes sociais vai acabar.
vai acabar. Então eu creio que agora é a hora. Eu creio que agora isso tem até que fazer parte de um avivamento, né? Nos últimos tempos, né, seria um derramado do Espírito sobre toda a carne e tal. E eu creio que isso também tem que fazer parte agora. Então, quem tem oportunidade, eu sou muito chucra nisso, assim, de redes sociais, eu sou muito ruim. Se não fossem esses amores aqui vir me ajudar, eu não ia conseguir, né? Mas eu acho que quem sabe mexer tem que aproveitar, agora é a hora. É como a gente estava lá no culto de missões, né? E a missionária lá da Índia, ela falou, esse momento é o momento mais oportuno e mais propício, porque as pessoas estão sedentas, né? Porque a dificuldade é tanta, a situação é tão, assim, difícil para todos, é perca de emprego, é insegurança, você não sabe do dia de amanhã, tudo aumentando, né? E salário que é bom não aumenta, e tantas dificuldades que as pessoas acabam se abrindo mais para Deus, né? E deixando vir, né, a palavra de Deus para trazer um conforto, trazer um consolo. Então, esse é um momento realmente muito bom para ser feito isso. Hoje em dia, acho que as pessoas estão buscando mais, né? Estão mais, assim, carentes mesmo de... Receptivas, né? Receptivas, isso, a receber a palavra, né? É verdade. Então, fica um pouco mais fácil, né? Não sei se é mais fácil a palavra, né? Acho que atinge mais. Não que seja fácil, mas que atinge mais, né? É um público um pouco maior, Tem uma né? chance maior A questão também é que o evangelho ele deve ser pregado. O afã é que todas as almas se salvem, né? A palavra diz que é da vontade de Deus que todo homem se salve. Ele tem esse desejo, né? E a ordem é que prega o evangelho a toda criatura. No meio disso, vai ter aqueles que não vão crer e aqueles que vão crer. O êxito nosso não está em pregar e as pessoas aceitar. É lógico que é o que a gente quer, mas a gente tem que pregar mesmo sem elas aceitar. Elas precisam saber da palavra de Deus, né? Então, a ideia é pregar, e pregar a gente pode usar todos os meios, né? A internet, sair, entregar folheto, corpo a corpo, evangelismo criativo com peça na rua. Então, usar todos os meios para que todos os homens se salvem. É uma ideia. Como diz aquela parábola, né? Que a palavra ela foi lançada como semente na terra, e existem vários tipos de terra, né? Aquela que é rochosa, aquela que vai receber bem, aquela que vai dar fruto, que vai frutificar. Então, independente se as pessoas a princípio aceitarem ou não, essa semente ela tem que ser lançada, né? Que é a palavra. Então, independente do que a gente vai achar lá, olha, eu ministrei, eu preguei para um pessoal lá, tinha 50, 60 pessoas. Ah, mas ninguém me aceitou, ninguém levantou a mão na hora do apelo. Mas a semente está lá. Uma hora aquilo vai dar fruto, né? Então, esse trabalho não pode deixar de ser feito. Outro colhe, né? E Deus dá o crescimento. Exatamente. É que às vezes você lança uma palavra, né? Você fala alguma coisa e aquilo fica realmente germinando no coração, né? E depois, assim, até de muitos meses a pessoa vai falar assim, nossa, aquilo... Não é que aquilo que a pessoa falou realmente é isso, ou imediato, né? Às vezes é imediato, você lança e fala assim, nossa, veio direto para o meu coração, era para mim, Deus falou comigo. Então, às vezes a gente, claro que as pessoas, né, são todos ansiosos, né? E eles querem resposta na hora, né? A gente quer, tipo assim, orar a Deus, por favor, responde, que é agora, né? Mas muitas vezes é uma coisa que vai vir depois de um tempo, aquilo vai crescendo. Então, muita gente, acho que leva a palavra ou fala alguma coisa e depois já, tipo assim, poxa, ninguém nem foi lá, nem no apelo, não aceitou, ninguém comentou, ninguém falou nada. Ah, não, vou desistir, não é pra mim. Porque, na verdade, que é algo imediato, né? Então, às vezes, você faz algo e é devagarzinho, como fala assim, passo de aquela coisa de formiguinha, né? E também, assim, eu acho que a gente quer ter mais responsabilidade na área que não é nossa.
Porque a minha responsabilidade é pregar o evangelho, a responsabilidade de salvar é de Deus. Então, o que ele precisa é que eu faça a minha parte para ele fazer a dele, né? E ele, como ele mesmo deu livre-arbítrio para as pessoas, tem pessoas que vai falar, eu não quero. Eu não quero. Mesmo sabendo de tudo, fala, eu não quero, né? Eu não quero. Exatamente. Então, eu acho que o que a gente tem que fazer é fazer a nossa parte. Né? Sim, não pode deixar passar. É verdade. Não pode. Tem uma pergunta aqui que perguntaram assim, ó, que a senhora mencionou os países que eles são mais perseguidos. Mas quais são aqueles que são menos perseguidos, que tem uma maior, tipo assim, recebe melhor os missionários? Facilidade maior, uma facilidade maior de receber. A facilidade de receber missionário, vamos supor, Angola, Moçambique, eles gostam muito que vá o missionário, né? Guiné-Bissau, Japão, eles têm suas restrições, mas eles aceitam bem, respeitam bem o missionário. Antes, o Brasil, agora o Brasil também já está com bastante, assim, indício de perseguição, né? Nossa. Então, mas antes o Brasil também recebia de braços abertos, de uma maneira muito, muito legal, um missionário. Mas, normalmente, quando a pessoa vai como missionário, é poucos lugares que aceita bem, porque o príncipe daquele lugar já não está esperando aquela pessoa bem, né? Então, ele já começa a produzir situações para as pessoas daquele lugar, ela não sabe nem exatamente o que aquela pessoa foi fazer naquele lugar, mas ela já tem um contra, ela já não recebe bem, porque o principado daqueles lugares já estão sabendo que o missionário vai, o que ele vai fazer, ele já conhece profundamente, né, a palavra, e ele não quer que aquelas pessoas conheçam. Então, por isso, a maior parte dos lugares não são recebidos bem o missionário. Nossa. Tem uma outra pergunta aqui que eu achei legal, que é mais particular para você, que fala assim, ó, a senhora sentiu alguma dificuldade em deixar algo para ir para o campo missionário? Qual foi a maior dificuldade que você teve quando você falou, agora eu tenho que ir, então tem que fazer, né? Tem que, sei lá, deixar alguma coisa para trás e tal. Eu deixei, a minha maior dificuldade foi a minha mãe, né? Deixar a minha mãe foi terrível, né? E eu deixei um namorado também. Um namorado que eu amava assim de paixão. Eu fui embora e fiquei uns 3 anos ainda amando esse sujeito, né? Mas eu tinha chamado missionário e ele não, ele era cristão, mas ele não. E ele falava, na hora que casar, não. Na hora que casar, vai acabar, né? E eu falei, vou ter que me posicionar, né? Mas meu amor por ele era tão grande que precisou Deus dar uma intervida aí. Ele começou... a mãe dele era muito, assim, de descendência portuguesa. E aí a mãe falava... A mãe era portuguesa, ele era descendente. E a mãe falava assim, Carlinhos, pergunta para ela quando vocês se casarem, que cor vai ser o filho dela. E ela começou cada vez a escolher um tema para me fazer perguntas. Infelizmente ainda tem isso, né? Para me fazer perguntas, eu falava, eu não sou Deus, como que eu vou saber que cor minha criança, meu Deus? Né? Minha mãe era branquinha do cabelo, dos olhos verdes. Meu pai, negro, né? Então, uai, que cor que pode ser essa criança? A mãe dele parecia um copo de leite, né? Aí, como que eu vou saber? Né? Mas aí eu comecei a ver que Deus estava já estava trabalhando. Né? Não é por aí, nesse caminho, não vai dar certo. Foi me mostrando outras áreas. E aí eu falei, olha, Carlinhos, eu te amo, mas eu amo mais a Deus. E Deus me chamou e você não tem essa disposição e eu não quero segurar você e eu vou para o meu lado. E aí foi ruim para ele, foi ruim para nós. Foi ruim para os dois. Mas ele casou, é bem casado, tá lá. E depois de uns anos, Deus deixou bem claro que eu ia ser solteira.
Tá. Então, Dica hoje você primeira, está mais tranquila porque você sabe que é assim que Deus te quer, né? Tipo, é não assim que tem Deus pra onde correr. Não, não. Graças a Deus definiu Mas aí. Deus, ele faz tudo certinho, ele não deixa dúvida, ele não deixa brecha aberta, não, é isso e acabou, você tem certeza e tá ótimo. É assim, é assim. Um projeto missionário tem um prazo para terminar? Não, o projeto missionário é assim. Deus normalmente ele chama a pessoa para aquele lugar e a gente vai para a vida. Normalmente é assim. Mas tem pessoas que falam assim, ó, eu tô aqui nesse lugar, mas eu tô sentindo que meu tempo acabou aqui, Deus me quer em outro lugar. E Deus vai abrindo portas para outro lugar. Isso já aconteceu comigo. Eu estava numa cidade com menonitas chamada Filadélfia. E eu trabalhava com esses menonitas aí nesse lugar. Teve uma perseguição horrível, 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 horrível. Eu tive que morar 2 quilômetros fora da cidade. E as pessoas que eu estava discipulando tinham que ir nesse lugar para ser discipulada às escondidas, assim. Até que meu tempo acabou e Deus falou: teu tempo aqui acabou. Essas pessoas vão assumir a igreja e o teu tempo acabou. E aí eu fiquei assim, uma semana assim, desnorteada, porque eu não sabia. Acabou e faz o quê agora? Eu pego as malas, volto para casa, o que eu faço? Assim. Né? E até que veio um médico na minha porta e falou: você. Foi todo um tema, uma conversação, mas ele quis que eu fosse trabalhar com ele 14 dias numas tribos para atender os indígenas doentes e tal e tal. E aí eu fui com ele nesses 14 dias e na volta ele passou numa casa que era um antigo hospital onde os missionários há muito tempo tinham morado lá e tal. Inclusive alguns dos missionários tinham sido mortos por índios daquela região. E ele queria que eu ficasse naquela casa para atender todo aquele pessoal. Eu falei, eu sozinha, sem luz, sem água, sem nada. Eu não vim para isso, eu não vim para isso. Ele falou, então tá, entra no carro que eu vou te levar. E aí na hora eu falei, não, eu vou ficar. Eu vou ficar e fiquei nesse lugar e morei 9 anos e 9 meses nesse lugar. Trabalhando, eu só saí daí porque também meu tempo acabou e Deus me tirou daí, né? Então, e aí começou tudo em relação a esse lugar onde eu estou agora, e a minha casa, meus filhos, e aí realmente começou meu chamado com meus filhos, né? Então, pode ser que você vá para um determinado lugar e Deus fale, aqui seu tempo acabou e você tem que passar para lá. Mas tem que ter uma palavra de Deus, tem que ter uma certeza de Deus, e não pode ser uma profecia dada de fora. Deus, ele fala com o missionário, e depois uma profecia que vem confirmando. Entende? A profecia vem depois. Primeiro Deus fala com aquela pessoa que é servo dele. Deus, ele não esconde nada para os servos e para os profetas. Não é isso que ele fala? Né? Ele não esconde. Então, ele não esconde, ele fala ali para aquela pessoa, às vezes a pessoa não tem toda a dimensão do que é, mas aí vem uma profecia e confirma aquilo ali. Chegou uma pergunta que eu achei assim, bem bacana. Qual o conselho que a senhora pode dar para os missionários que estão iniciando agora no campo? Tipo eu. Tipo agora. Eu vou começar ainda daqui a um tempo, né? Eu acho que o maior conselho é orar, e quando se cansar, ora de novo. Orar sem cessar, né? Esse foi um conselho dado por Billy Graham, e na verdade é isso mesmo, porque é o maior conselho, que nem a Claudinha, ela já está estudando, ela já está aí tentando, né, eu já vi ela pregar algumas vezes e tal, então ela já está tentando, né, já está indo. Mas agora é como se fosse um banco onde você vai depositar algo. É hora de orar e jejuar, orar, jejuar, orar e jejuar. E esse é a base, é o alicerce de um trabalho. Não que depois você não vai fazer, mas você vai fazer muito mais relaxado, né? Porque você já está naquilo ali, vai fazer muito mais relaxado.
não relaxado de relaxar, né? De fazer de qualquer maneira, mas relaxado de estar à vontade para fazer aquilo, porque tem certeza que era aquilo ali que Deus queria. Então, o mais importante, a base, o alicerce é a oração e o jejum. Agora, quando quem está começando agora faz isso, né? Também respeite muito as autoridades da igreja. Eu nunca deixei, durante todos esses anos, durante esse tempo, eu nunca deixei uma autoridade ser maior do que Deus. Então, eu vou explicar isso. Deus me falou determinada coisa, eu vou fazer determinada coisa, mas eu não fico afrontando o meu pastor ou afrontando as pessoas lá da minha igreja. Não faço, não se deve fazer isso. Igreja tem um montão, inclusive que trabalha com missões. Então, se aquela igreja não tem uma visão missionária, em paz, vá para outro lugar. Mas não fique falando mal do seu pastor, nem atacando ele, nem muito menos em redes sociais. Não é para nós servo, a gente não trabalha desse jeito. Então, se for necessário, se bifurcou, você está indo por um caminho, Deus fala, quero tal coisa, e seu pastor quer tal coisa, vá sempre para o lado de Deus. E se ele não consegue entender aquilo e tal, muda e vai para um outro lugar e deixa Deus te usar, né? Mas Deus acaba direcionando também, né? Como? Deus direciona, né? Para se você deve ir, ficar. Ou Deus também pode direcionar para você orar e lutar por todo um ministério, né? Orar e lutar para que aquela pessoa que está contra o coração mudar, né? Quantas vezes a gente teve testemunho disso? Exemplo disso é aquele, eu ia falar o Hudson dele, mas não é, William Karim, que foi para o interior da Índia, em 1800, acho que 1800 e algo, que ele foi para o interior da Índia. Ele levantava nas reuniões de pastores lá e falava, mas eu quero fazer missões. Eles falavam, se Deus quiser salvar uma alma, ele mesmo convencia essa alma do pecado dela. Não precisa de você, né? Então, mas ele foi assim, né? Era tão fácil, né? Então, ele orando e ele orando e ia falando com a igreja, orando e tal, até um dia que eles decidiram enviar ele. E ele é reconhecido na Índia até hoje. Nossa, que legal. Até hoje, né? Com toda a perseguição da Índia, ele é reconhecido até hoje pelos trabalhos que foram feitos. Teve coisas que se envolveu até com o governo da Índia, né? Então, de repente, Deus quer que mude uma estrutura e vai usar essa pessoa que está começando agora, que a igreja é contrária ao envio dessa pessoa. Legal. A gente vai fazer três perguntas. Eu acho que chegou uma pergunta aqui pra gente que dá pra gente colocar em 3 ou em 2. E aí a gente já vai encerrando. E assim, bom, as 3 perguntas são as seguintes. Qual foi o maior milagre que Deus proporcionou durante toda a sua jornada? O que te deixou mais feliz durante toda essa jornada como missionária? E o que ainda te entristece durante nessa jornada aí da senhora? O maior milagre, eu creio que foi quando eu trabalhava nas tribos indígenas. Eu fazia parto. E eu nunca tinha feito um parto de gêmeos, então eu não sabia culturalmente como eles reagiam. E quando eu fiz o primeiro parto de gêmeos, eles rejeitaram as crianças. A mãe rejeitou na hora a criança. E aí eu fui fazendo o segundo, com muita dificuldade com ela, uma rejeição muito grande. E depois me mandaram buscar na minha casa. E eu participei de um ritual onde eles mataram os gêmeos, as crianças gêmeas. E o meu tradutor, porque eu trabalhava com 17 tribos indígenas no hospital, então eu tinha tradutor para quase todas as tribos. Ele falou, quando você for lá, você vai assistir algo que você ainda não viu, você não pode se meter, não ria, não fale, não chore, não se mova, não é da tua conta. Você participe e fica calada.
no teu lugar. E eu, na hora que eu cheguei lá, que eu achei que era tipo um batismo, assim, que eles estavam reconhecendo as crianças, sei lá, eu nunca tinha visto aquilo, mas eu achei assim que eles estavam reconhecendo as crianças, que fosse alguma forma de batismo. E ele foi, o xamane, que era o feiticeiro da tribo, foi cantando com chacoalhinha, assim, chacoalhando na carinha das crianças, e foi jogando terra, 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 até matar. E eu, dentro do meu coração, eu desejei muito que Deus matasse aquele homem. Eu queria que Deus matasse, porque Deus tinha poder de mandar um raio, Deus tinha poder de mandar uma tempestade, Deus podia fazer ele cair duro, fulminado lá, e eu, na hora, assim, ele matando as crianças, e eu orando para que Deus matasse ele, né? E não aconteceu isso. Ele matou as crianças. Quando a gente saiu dali, eu fui para um bosque e passei a noite chorando, gritando com Deus, por quê, por quê, por quê, por quê? Até que eu escutei eu falei assim, Deus, o Senhor não tomou providência, o Senhor deixou a coisa acontecer. E aí ele falou assim, eu estou tomando providência, assim. Aí eu na hora não discerni que era uma voz audível. Eu estava sozinha no meio de um bosque. Aí eu pensei, que providência? Eu não discerni que era uma voz audível. Que providência o Senhor está tomando? Ele falou, a minha providência nesse lugar é você. E aí eu falei, então se eu sou sua providência, pai, eu preciso de coisas. Eu faz anos que eu não como açúcar, faz anos que eu não tenho sabão, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não tenho aquilo. Enquanto eu gritava lá de madrugada, lá para Deus, no bosque, na hora que estavam lá matando as crianças, eu imagino, porque era finalzinho da tarde, alguém foi com um carro lá, visitou a minha casa, que estava fechada, e colocou uma caixa e uma bolsa, uma sacola de mercado, cheia de coisa, na minha porta. E eu gritando para Deus tomar providência lá. Se eu sou sua providência, então faça coisas por mim. Se eu sou sua providência, deixa eu descobrir as mulheres que têm gêmeo. E eu ganhei, entre toda aquela comida e tudo que eu ganhei um aparelho de ultrassonografia. Nossa, Era toda querosene, e Deus começou mesmo aí se manifestar e manifestar, e a próxima tribo que eu fui fazer, passou, né, anos, mas a próxima tribo que eu fui fazer um trabalho com gêmeos, de parto de gêmeos, eu ganhei ela inteira para Jesus, inteira. É muito grande o testemunho, mas já deu para entender, né? Essa foi o grande milagre que eu já vivi na minha vida. Assim, a minha grande alegria foi o meu filho Fran, que agora eu tenho muita vontade de chorar. O Francisco, né, pastor? Francisco, ele foi no ano passado, em janeiro do ano passado, no dia 4, eu fui socorrer ele por uma queda que ele teve da cama, que na hora eu nem sabia que era exatamente isso, porque a queda foi 15 dias antes. Ele estava com traumatismo craniano, mas a gente não sabia. No dia 2, ele teve dor de cabeça e vômito, a gente levou no hospital. Aí falaram que era uma virose. No outro dia, no dia 3, a gente levou no hospital e era uma virose. E no dia 4, ele já tudo começou. Ele começou a suar muito ruim, já ficar só querendo dormir e tal. Eu levei para o hospital. Bom, e aí quando a gente foi socorrer, o hospital era em 3 cidades para frente da nossa cidade. Era um lugar muito longe. A ambulância foi voando para lá. Mas na primeira cidade, na entrada da primeira cidade, ele teve um paro respiratório. E aí a gente conseguiu entrar num hospital e ressuscitou ele. Aí deu mais equipamento na ambulância e a gente levou para o outro hospital, que era um hospital nacional muito grande e tal. E na entrada lá praticamente do hospital, lá ele teve outro paro e ele chegou assim, morrer mesmo, de ficar azul. Azul, assim, roxinho, roxo, de nada responder, eu pegar pulso, nada, assim, as veias aqui, nada, e eu gritando dentro da ambulância. Aí eu fiz um propósito com Deus dentro da ambulância em relação ao meu trabalho,
E aí Deus, pela pura misericórdia dele, fez que o Francisco fosse ressuscitado lá dentro, levaram ele para o centro cirúrgico, fizeram uma cirurgia. Acho que muita gente acompanhou, vocês acham que acompanharam, né? E, bom, conclusão, o Fran, até 9 dias desse dia para frente, até 9 dias, ele passou por 5 cirurgias, e todas as noites o médico falava que ele não ia passar daquela noite, mas Deus é tão fiel, né? Que o Fran tá aí, vivo, maravilhoso. Aquilo que o médico falou, que se ele ficasse vivo, ele não ia andar, não ia falar, não ia ver. Ele fala, ele anda, ele vê, é inteligente. Nossa, glória a Deus. Coisa linda. Graças a Deus. Ele precisa de Ele precisa pôr, aqui nessa parte da cabeça, ele não tem o osso, então é direto assim no cérebro, né? Você põe a mão assim no cérebro, você vê aqui assim embaixo, fundo. Mas ele tem o cabelo enroladinho, então a gente deixa o cabelo dele crescer, não aparece, a gente usa capacete de bicicleta, a gente usa na cabeça dele para ele brincar, né? E ele precisa de uma prótese aí nesse lugar. Então, o Fran foi a minha grande alegria, foi o Deus ter ressuscitado ele, foi minha grande alegria, foi... Meu Deus, eu não merecia nem presente melhor. Eu posso passar o resto da vida sem ganhar presente. Né? Foi algo maravilhoso mesmo, né? E a terceira era o quê que você falou? Qual que era a terceira? O que mais te deixa triste ainda? O que mais me deixa O que mais triste? te entristece ainda que te deixa ainda, né, mais triste nessa jornada? Então, o que mais me deixa triste é que uma coisa que a Cláudia falou no começo, né, de que o trabalho missionário, ele é pouco reconhecido hoje em dia, é pouco ajudado financeiramente. A gente, assim, graças a Deus, eu tenho um ranking aí muito grande de intercessores, eu sei que eu tenho gente orando por mim todos os dias, eu sei que eu tenho, assim, mas não são todos os missionários que têm, muitos não têm, assim, apoio nenhum. E é considerado que no mundo, que esse mundo que tem não sei quantos de pessoas, que eu não sei o número hoje, alguém sabe? 7,8 bilhões de pessoas não alcança 10 mil missionários a nível mundial. 10 mil, gente, É muita coisa. Né? É um disparate muito grande, muito grande. Então, isso me causa também muita tristeza, assim, porque as igrejas estão deixando de fazer algo que é muito, muito importante, sabe? Porque se ainda não mandasse missionário, mas fizesse cada um local, o mundo estaria o triplo evangelizado, talvez mais, né? Mas a gente vê que não tem essa preocupação mais daqueles evangelismos que a gente antes via, não sei, eu sou muito mais velha que vocês, no meu tempo, né? Agora eu posso falar assim, no meu tempo, eu via assim, a igreja, a Assembleia de Deus sair nas esquinas, com a banda tocando, e alguém falando do evangelho e tal, com a Bíblia, e às vezes as pessoas nem paravam, assim, e tinha... Eu lembro de uma banda aí lá, por lado da casa da minha mãe, que eles levavam até aquele instrumento grandão, sabe, que tinha assim, sei lá, não sei mais, tumba, aquele bum, 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 né? Eu falava, nossa, como a pessoa carrega isso, né? E tal. E eles pregavam o evangelho na rua. Tirava banda de dentro da igreja, as pessoas de dentro da igreja, os irmãos ficavam todos em roda assim, né? Aí, quando eu fazia missões aqui no Brasil, a gente ia na Praça da Sé, lá em São Paulo, fazia essas rodas, hoje a gente não vê mais, hoje as pessoas pouco saem, o evangelismo criativo que a gente podia fazer, agora até para fazer tem que pedir autorização para a prefeitura, não sei o quê, então foi desanimando o povo. E as igrejas agora com esse tema da doença aí, né? Não sei aqui se pode falar assim, mas da doença aí, tem igrejas que não voltou mais à sua atividade, não se reuniram mais, né? Não se reuniram mais.
irmãos que saíram da igreja e não voltaram mais e nem estão sendo visitados. Então, parece assim que a igreja realmente está dormindo em berço esplêndido, sabe? Está aí tranquila. E a gente está já nos últimos dias da igreja na face da terra, a gente está encaminhando para os últimos dias, né? Então, isso dá muita tristeza, porque no tempo que mais é necessário, a gente vê mais frieza, né? No tempo que mais as pessoas estão pedindo socorro, a igreja está bem acomodada dentro da sua quatro paredes e tá tudo bem, né? Então, é muito triste ver isso. E muitos missionários têm o apoio da igreja, a bênção, a cobertura da bênção e mais nada, entre esses 10 mil aí. Há um tempo atrás, há uns 5 anos atrás, uns missionários brasileiros que foram para o mundo muçulmano, nos países assim da janela 10 por 40, na África, países como Argélia, uns países lá para cima, chegou lá, ficaram tão sem sustento com as famílias deles, tão sem sustento, e os muçulmanos vendo isso, começou a assediar eles, falava, olha, você vê, a igreja de vocês não ama, se amasse, eles sustentavam vocês, se amasse, fazer isso, se amasse, fazer aquilo. Se vocês fossem muçulmanos, nós faríamos isso por vocês. E eles se converteram ao islamismo e foram apoiados pelo islamismo para serem missionários deles, inclusive para que voltasse para o Brasil, e sendo missionário deles, para ganhar 80 mil por mês, com carro, casa e tudo que tem direito. Pois é. Gente, então é muito, muito triste agora, assim, a situação dessa frieza em relação a missões. A pessoa, quando tem chamada, muitas vezes fala, eu saí, né? Então, mas não, eu quero, antes de acabar, animar vocês, sabe? Sai, aquilo que a gente falou lá no começo, sai com medo, mas sai sem dinheiro, mas sai. Só não sai sem a bênção. Sai sem outra coisa mesmo, mas sai, porque cada passo que você der, Deus vai abrindo portas, Deus vai providenciando e você nunca vai estar desamparado. O apóstolo Paulo, ele fala, né? Ele fala assim que ele podia estar até em situações críticas, mas desamparado ele não está. É verdade. É exatamente isso. Exatamente isso. Senhora, eu quero agradecer muito que esse momento com a senhora, por ter disponibilizado esse tempinho para conversar um pouco com a gente, para passar essa experiência, né? Esse outro lado, né? Que muitas vezes a gente não consegue sentir, né? Ou ver tão próximo da gente. Porque para muitos um missionário é uma realidade muito longe, né? Imagina como a gente falou lá no começo, eles estão só na África. E não é assim, nós temos missões urbanas, nós temos missionários que estão próximos e que a gente não conhece. Assim, para explicar um pouco mais, né, sobre isso, assim, agradeço muito essa disponibilidade da senhora. Eu fiquei muito feliz em poder, assim, ter esse momento e eu espero que, se mais alguém quiser fazer alguma pergunta para a senhora e, de repente, encaminhar para a gente, eu mando para a senhora. Com muito prazer. Devolvo essa resposta. Assim, quero que Deus abençoe muito, muito a sua vida, o seu projeto, o seu campo missionário e que Deus continue a usar cada vez mais a senhora, porque a gente sabe que a senhora foi escolhida por Deus para hoje cuidar dessas crianças e salvar essas crianças, né? E que amanhã pode ser que realmente a senhora vá lá para a Somália, né? Para a Somália. E que Deus vai preparar tudo tão perfeito que a senhora com certeza vai chegar lá e fazer toda a diferença, aquela diferença que Deus realmente quer que seja feita. Então, que Deus continue derramando bênção sobre a vida da senhora, provisão, colocando pessoas no caminho, aquelas pessoas que onde a senhora menos imaginar vai vir aquilo que a senhora precisa. Então, assim, quero agradecer muito e realmente, assim, precisamos de alguma coisa da gente, manda uma mensagem que a gente pode dar uma corridinha por aqui para dar uma ajudada,
né? E assim, a gente quer falar alguma coisa, Cláudia? Eu me sinto privilegiada hoje em participar de uma igreja que você está. Porque, como eu falei, né? Missionários a gente não vê muito. E a gente vê muito que, como a gente falou no começo, o povo que é meio charlatão, que diz que tem chamado, mas não tem, que é só o dinheiro, que é só o status, né? E a gente vê verdade em você, a gente vê chamado em você, a gente vê o brilho do Espírito Santo em você. E tudo isso que você falou pra gente hoje é só um trisquinho do que você já viveu, do que você já passou, do que você já teve de experiência. Então, é como eu falei, eu me sinto assim privilegiada em estar num lugar onde você está, onde você pode dividir tudo isso com a gente, seja numa ministração que você faça, né? Seja ensinando lá o espanhol para as crianças, porque não deixa de ser missão, não deixa de ser obra. Então, assim, eu sou muito grata a Deus, de verdade, por hoje, você fazer parte da minha vida e eu fazer parte da sua, né? Porque eu conheci você, tem o quê? Tem semanas, né? 2 meses que seja. 2 meses. E eu agradeço muito a Deus. E eu tenho certeza que na hora certa Deus vai preparar e a gente vai te visitar lá no Paraguai. Amém! Opa! Aí sim! Com certeza vai. Que gosto! Aí sim! Muito, como diz em espanhol, muito bem-vinda! Ai, que gosto! Claro que sim! Claro que sim, pode fazer equipes, pode fazer impactos, né? Pode fazer algum projeto e passar umas férias lá. Eu falo assim, doe suas férias para Jesus, só que lá você não vai tirar férias. Verdade. Né? Mas vai ser muito bem-vinda, claro que sim. Viu? Vai ser um prazer. Deus abençoe, obrigado por tudo, vocês, viu? E que Deus abençoe também aí esse projeto de vocês, que vocês alcancem muita, mas muita gente. Né? Amém. Principalmente com essa palavra positiva, né? Essa mensagem positiva aí que Jesus deixou. Amém, amém. Gente, quero agradecer também a presença de todo mundo que ficou aqui com a gente, que pôde, né, escutar um pouquinho essas experiências. E novamente vou deixar se vocês quiserem mandar pergunta, pode mandar pra gente no direct ou no nosso WhatsApp que a gente manda para a missionária. E assim que ela responder, eu envio de volta para vocês, ou coloco através de uma caixinha de perguntas, aí a gente vê a melhor forma. E um outro recado que quero deixar para vocês é o seguinte: semana que vem eu vou subir uma caixinha de perguntas sobre um tema ou um convidado que vocês gostariam que a gente trouxesse aqui para uma próxima live. E então, vou deixar lá na caixinha de perguntas, vocês respondem para a gente ver se a gente consegue atender um pouquinho dos pedidos de vocês. Teve um pessoal que mandou, a gente está procurando aí umas pessoas que possam nos ajudar com os temas, mas eu vou subir lá para a gente conseguir ver se consegue atender aos pedidos de vocês, tá bom? Muito obrigada, Deus abençoe a cada um que esteve conosco e que realmente toda essa experiência tenha tocado o seu coração e todo isso que a gente vê, né? Realmente a mão de Deus em todo o tempo tem enchido seu coração de amor, tem enchido seu coração de esperança, de coragem, para que se você tem um chamado de missões, pega esse chamado, se prepara e vai para a luta, que Deus vai estar acompanhando, vai estar seguindo, vai estar abençoando, e pode ficar tranquilo. Se você tiver que ir para algum lugar perigoso, Deus vai estar na frente guardando. E Ele sempre cuida dos seus filhos. E nós somos filhos dele, nós somos herança de Deus. Então, não tenha medo. Pegue esse chamado, pegue o direcionamento de Deus e siga. Siga, e Ele sempre vai estar te protegendo. Então, muito obrigada. Deus abençoe a cada um. Obrigada por ter passado esse momento aqui com a gente. E a gente espera vocês numa próxima live. Eu vou avisando lá nos stories do Instagram, para vocês saberem quem vai ser o próximo convidado, quando vai ser. E você também pode fazer parte do nosso projeto. Se você ainda não segue a gente no Instagram, já deixa lá, né? Vai lá, já segue a gente. Tem o nosso canal no YouTube, que também tem várias mensagens. A gente está esperando vocês por lá, tá bom? Muito obrigada, Deus abençoe. Um grande beijo no coração de todo mundo. Beijo para todos e beijo, missionária. Te amo. Beijo, missionária. Beijo, tchau, gente. Beijo, tchau, tchau. Tchau.